E você é mãe de 2. Isso. Gente, um barulho aqui. É um... Subúrbio carioca. É. É liquidificador, gente? Deve ser. Deve Você ser. espera um pouquinho no liquidificador? Só pra... Bota isso aí no making off. Parou. Já volto. Oi, gente! Hoje estamos aqui iniciando a segunda temporada do Roteiro Itinerante e eu tô em dose dupla com 2 pessoas maravilhosas. Eu tô aqui com a Nay Duarte, cantora incrível, e com o Sigon, ator, cantor também maravilhoso. E muito obrigada por vocês toparem bater esse papo comigo. Tô muito feliz de receber vocês 2 aqui. Vocês 2 que são grandes amigos e que são pessoas também muito especiais pra mim. Então agradeço muito de vocês terem topado. Tô bem feliz. A gente agradece, inclusive, a oportunidade de a gente fazer esse podcast junto. Porque a gente gosta de fazer as coisas assim, tudo grudado um com o outro, entendeu? A amizade é isso. Quando surgiu essa oportunidade da gente poder fazer junto, a gente nunca fez, né, amigo? Primeiro ano. Então, muito obrigada a você por ter proporcionado isso pra gente. Ai, que ótimo. Fico feliz em saber disso. Eu quero já começar perguntando pra vocês sobre o início. O início dessa jornada artística de vocês. Vocês já se viam ali crianças artistas? Como é que foi esse início? Como é que foi a família também entendendo esse lado artístico de vocês? Vai, amigo, quer começar? Por favor. Então vou começar. No meu caso, eu nunca tive um vislumbre assim, muito grande em ser artista. Não era uma possibilidade, né? Então, quando meu pai levou, tanto eu quanto a minha irmã, porque a nossa história começou assim, com a música. A igreja, né? Meu pai nunca foi da igreja, né? Não tinha esse contato, mas levou num coral da igreja que era próximo da nossa casa, e desde então esse contato se iniciou e nunca mais parou. Mas nunca houve um vislumbre. Então, acho que essa primeira ação do meu pai, né, e hoje, depois de adulta, depois de mãe, eu reflito muito nisso, foi alguma forma que ele encontrou de buscar alguma coisa, né? Tipo, vou levá-las para fazer alguma coisa diferente. Até pela falta de acesso dele também à cultura, mas ele teve essa luz. Então, pra gente não era uma coisa assim, nossa, vamos sonhar em ser artistas, mas era um contato ali com a arte que foi proporcionado dentro das nossas possibilidades. Então, acredito que esse foi a motivação para a gente continuar um processo, porque depois eu encontrei um núcleo de artes na escola, próximo à escola que eu estudava, né, e a importância também de projetos em que a arte possa ser acessível. E aí eu fui procurar por mim mesma, mas nunca tive o vislumbre de eu quero ser uma criança artista, sempre sonhei em ser cantora, não tinha isso. Uhum. Depois de muito tempo eu descobri que na minha família paterna tem pessoas que cantam, isso eu estou descobrindo até hoje, né? Porque eu não tenho tanto contato, porque todo mundo é lá de Sobral, então a gente não teve esse contato. E aí eu entendi, eu falei, caramba, eu não fazia ideia, né? Então tem a família lá que gosta da música, minha família materna também que gosta da questão das artes, do artesanato. Então, tudo isso eu estou entendendo ainda que fez parte da minha herança e que eu não fazia ideia. Mas dizer para você que sonhava nunca foi uma realidade. Mas passou a começar a ser depois de adulta. Uhum. Então, eu só vivenciei isso. Caramba, acho que dá para ser alguma coisa dentro de uma necessidade de ter uma profissão. Aí, depois disso, veio o entendimento e posso transformar isso num sonho. Eu não sei o Sigon, mas eu não tinha nem esse tino para sonhar. Não era uma realidade sonhar. Eu nem sei o que é sonhar, então não fez parte mesmo. Então, para não me alongar muito e deixar ele falar, para a gente, né, fazer isso como um triálogo, não foi. Então, aconteceu. Veio como a arte, ela veio na minha vida como uma forma de me dar dignidade e me dar possibilidades para sonhar. Então, hoje eu entendo que a arte ela veio num lugar onde que me deu, você pode ser gente sendo artista. E foi um processo longo de construção de pessoa, entendeu? Então, a Nossa, música me deu muito interessante autoestima, você falar isso, porque né, a gente tende a
Não, porque eu sonho em ser Não, artista. nunca foi. Né? E, cara, muito interessante esse caminho, assim, de ser completamente atípico, né? No meu caso, foi uma forma de me trazer autoestima e dignidade, porque eu passei momentos, isso aqui acompanhou, passei momentos em que não tinha muito lugar para onde correr. Então a arte, ela falou assim, vamos, dá para... Foi, né, muita luta, ainda é, mas hoje eu tenho dignidade sendo artista. Sonho, mas é isso. Tem coisas que a gente até se segura também, né, de sonhar às vezes, porque a realidade, ela, ó... E aí, Mona, como é que é? A realidade às vezes é cruel. Eu acho que a gente tem alguns pontos conectados aí. Eu acho que eu nunca fui uma criança que desliguei o imaginário. E a coisa da TV sempre mexeu muito, assim, comigo, né? Eu sempre fui uma criança que falava que eu ia, sei lá, dançar, sapatear, porque era o que eu via, né? Isso é muito doido, porque a gente vai fazendo... É quase terapia, tá, gente? Terapia em grupo. Vai rememorando. Por exemplo, eu lembro de ver Xuxa, e aí tinha os Real Can Dance que iam dançar, e eu achava aquilo fascinante, assim, sabe? E eu falava que em casa eu simulava, assim, sabe? Botava um bonezinho, eu simulava dançando e tudo mais, e isso sempre ficou no meu HD. Eu acho que a minha família, por nunca ter uma referência, nunca ter tido uma referência sobre fazer arte, não tenho pais artistas, né? Tenho uma irmã também, 8 anos mais velha, mas que nunca migrou para esse lado. Não existia motivação dentro de casa, né? Para mim, para acreditar e entender aquilo, para projetar um incentivo mesmo. Mas isso sempre ficou no HD. E isso ficou no HD até o momento em que eu fui criando uma independência e eu fui, tipo, cavando para mim para que essas oportunidades acontecessem. E aí eu acho que o que a gente tem de interseção no meio dessa história toda é a igreja, porque eu acho que dentro da igreja isso tudo parece muito mais democrático, vamos dizer assim, porque a música está ali muito a serviço, é fácil a gente estar, de alguma forma, ali envolvido, seja para aprender ou para fazer, né? Embora isso não tenha um olhar, um caráter, vamos dizer assim, profissional, mas a gente tem isso ali muito, muito na mão. É muito fácil você estar ali dentro dessa vivência, dessa experiência. E aí eu acho que depois, acho que por conta, né, disso, partindo da igreja que eu vou, tipo, migrando. Apesar de, eu acho que eu sempre tive um apreço assim, maior por aquilo que eu fazia. Quando eu entendi que eu podia cantar, e isso é muito solto, desligado de qualquer outra oportunidade, porque as pessoas da minha casa não cantam, não são cantores, não tocam. Na verdade, tinha o meu avô que tinha um teclado e ele lutava com aquele Cassiozinho ali para poder tocar, tirar um som. Ele também não era músico, mas eu acho que é a referência mais próxima do que eu tinha de alguém com alguma coisa musical em casa. Mas aí, voltando, né? Na igreja, quando eu desperto para a coisa do poder cantar, eu não me ative somente ao fazer ministerial. A coisa para mim tinha um gancho de que eu precisava estudar, de que eu precisava promover isso num macro. E aí, em casa, por nunca ter tido incentivo, eu começava a juntar o dinheiro do lanche da escola e eu pagava uma aula de canto, porque eu também tinha medo de falar em casa isso, assim, sabe? Do tipo, olha, tô indo buscar uma coisa que eles poderiam não entender, poderiam não ter, na verdade, a sensibilidade não sei, de como receberiam isso, né? Muito porque, pensando essa criança que cresce completamente, como é que eu vou dizer assim, fervendo de ideias e querendo se mexer, querendo criar movimento, querendo cantar, dançar, ser artista, né? Mesmo que eu não tivesse ainda esse entendimento de uma maneira formal, eu tinha medo de ser travado também, sabe? E aí eu começo esse meu processo quase que meio que na encolha, assim, sabe? Na sombra. Então eu juntava um dinheiro aqui, pagava o professor da aula de canto, e fazer esse motor, né, acontecer dessa forma, foi também me fazendo criar uma expansão, assim, porque aí vai me trazendo uma bagagem que antes eu não tinha. E aí isso também começa a refletir depois lá na frente na igreja, porque chega um momento que eu sou o cara que estudo num ambiente que não necessariamente as pessoas estão estudando, né? Ou você recebe crítica por isso. Pois é, aí isso lá na frente vai criar um desmonte que acho que a gente pode falar aqui mais pra frente. Mas acho que o meu despertar, acho que vem dessa forma, né? E acho que o que a gente tem, na verdade, como ponto de interseção é isso. Chega um momento em que a gente se encontra, esse encontro é na igreja, no canto da igreja.
fazendo a coisa no mesmo lugar, até que acho que o nosso trampolim acontece Sim. pro meio profissional também de forma muito, muito parecida. E como é que surgiu pra você a Cia dos Garçons Cantores? Nossa, cara. Primeiro trabalho de carteira assinada, inclusive. Isso acho que é outro ponto que eu tenho em conexão com a Nai, que assim, eu tava falando isso agora, né? Eu comecei a investir em várias coisas que pudessem me dar uma amplitude, né? E quando eu entendi que fazer música era algo que mexia muito comigo, eu comecei a investir para todos os lados. Até que, por conta de um amigo, eu conheci uma fono, no momento em que ninguém falava de fono para cuidar de voz, assim, principalmente dentro dessa bolha que era a igreja. As pessoas cantavam porque cantavam bonito, porque eram, tipo... Às vezes nem cantava bonito. natural- Às Mas ou porque vezes era- nem... Entendeu? Mas porque era às naturalmente vezes não. afinado e tava ali, já tinha um contexto, já tinha aquela vivência, mas não se falava sobre saúde vocal. Sim. Isso eu ouço, tipo, agora, envolvido com a galera do teatro musical, com a galera da música. Mas, enfim, e aí quando brotou essa oportunidade, eu vou parar nessa fono que depois a gente que também conecta a gente, e ela era o bichinho carpinteiro, assim, sabe? Que ficava, tipo, me agulhando para que eu pudesse vivenciar coisas a mais, e principalmente fora do contexto religioso. E aí, quando ela soube que estavam abrindo audições para a companhia, ela ficava para mim assim, vai ser ótimo para você. Ela tinha uma coisa muito... não vou chamar de invasiva, mas ela tinha uma coisa de... Ela de gostava de participar. Aham. ela ultrapassava um ponto, assim, Ela gostava de feeling, participar. ela ultrapassava um pouco um feeling terapêutico, assim, pra dar uma agulhada na gente com algumas provocada, coisas. né? Isso. E ela ficava assim, vai ser ótimo pra você ter essa experiência. E aí, por conta dela, eu cheguei lá sem saber o que era, sem conhecer nada. Eu só sabia que era uma companhia de pessoas que cantavam. E, tadinho, cheguei lá muito iludido, assim, eu cheguei lá muito iludido mesmo. Na verdade, assim, sem a compreensão do que era aquilo profissionalmente. Cheguei muito vazio, assim, a mala muito vazia ainda. A minha experiência de fazer a música ministerialmente na igreja não me garantia uma presença artística que esse lugar vai me cobrar. Uhum. E aí lá é a hora que a coisa vira, assim, de vez. Porque ali foi quando eu precisei me entender enquanto artista. Foi, de fato, a primeira oportunidade que eu tive, né, de me ver no palco, acontecendo no palco profissionalmente. E com a responsabilidade mesmo, assim, de fazer isso acontecer, do tipo, estou lidando com o palco, com o público, né, com pessoas, com uma direção. Porque o meu fazer artístico, antes, vem da UFRJ, eu dentro da Escola de Belas Artes, produzindo ali, vamos dizer assim, de forma muito plástica, mas não lidando exatamente com uma direção, apesar de ter prova e tudo mais, né? Mas ali não, ali me botava, tipo, exposto, né? Me botava, sabe, tipo, já na cara do gol. Então, Foi o seu primeiro passo como profissional. e aí eu lido também com outro universo. Uhum. E o seu? Como é que foi seu primeiro trabalho, assim, Meu profissionalmente? primeiro trabalho profissional, que eu ganhei um dinheiro direitinho, de verdade. Que eu falei, que isso? Chegou o dinheiro do nada! Poxa, a gente falou sobre a questão da igreja. Uhum. E aí tem uma questão aqui muito importante. A gente entende de diversas problemáticas que não dá pra gente ficar assim, romantizando. Existem problemáticas do artista na igreja, ponto. E é isso. Muitas. Mas eu sou muito grata, porque foi por conta desse movimento, embora ficaram algumas ressalvas, assim, na questão de postura de vida e ideias, né? Uhum. Mas eu sou muito grata porque a igreja me deu um caminho artístico muito, como é que eu vou dizer? Muito palpável. Então, meu primeiro dinheirinho mesmo foi na Jornada Mundial da Juventude. Você cantou na JMJ? Exatamente. Eu não só cantei no coro, como eu solei uma música que fechou a missa de abertura da parada. Junto, foi ali que eu conheci o Léo Araújo. Beijo, Léo. Nosso amigo. Então, ali, eu vi que tinha a possibilidade de
caramba, dá para fazer dinheiro com isso, né? Então, ali que eu comecei de fato a me entender. Hoje eu falo que profissionalmente minha carreira começou em 2013, que foi onde eu comecei a ganhar um bom dinheiro, porque eu fui fazer backing vocal, eu fui fazer solo, eu fui trabalhar para outros artistas que não eram nem daqui do Brasil, né? Então, fui abraçada por pessoas que já me conheciam por conta da igreja. Então, isso para mim foi uma oportunidade muito grande que eu abracei. E aí, a partir dali, eu comecei a abrir as minhas asas, porque eu conheci um monte de gente que trabalhava também fora da igreja e foi me levando. E aí o passarinho saiu da Entendeu? gaiola. Exatamente. Então, assim, o meu marco foi exatamente em 2013, porque a partir dali eu conheci muita gente, eu trabalhei muitos anos cantando como backing vocal para artistas também da igreja, e começou. Então, foi de pouquinho em pouquinho. Enquanto ele estava nos Garçons Cantores, eu estava lá fazendo coro para um monte de gente da igreja, gravando, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente desde sempre trocava essas experiências, tanto do que ele vivia lá no Garçons Cantores e do que eu vivia, né, dentro da minha realidade. E foi muito interessante, porque assim, acho que André também, mesma coisa, né? A gente tem esses pontos em comuns. A gente virou artista do nada, do zero. É isso, não tinha... Você perguntou, né, como na primeira pergunta, e eu esqueci de responder, como que foi a aceitação da família? No meu pai, tadinho, ele nem entendeu bem o que estava rolando, entendeu? Só foi acontecendo, Ele só foi vivendo, e aí É. depois de um período ele... Ah, caramba! Então minha filha é cantora, aí... Então é isso. Eu acho que pra mim teve uma coisa também assim, o chá revelação da minha família chegou depois. Porque, na verdade, a minha família, eu resolvi, por exemplo, ir pra igreja sozinho. Por sua conta, ninguém te minha levou. conta, ninguém me levou. Então, meus pais não tinham uma vivência ali dentro. A minha mãe descobriu que eu não estava na igreja porque ela, né, a gente morava muito próximo da paróquia. Ela também trabalhava vendendo salgados, doce, bolo, e aí isso deixava ela em contato também com as pessoas ali da região, e as pessoas começaram a chegar para ela falando assim, nossa, como aquele menino canta na missa, como aquele menino cantou tal coisa, e ela assim, tipo... Quê? Hã? Pô, que isso? Meu filho. Então, ele era extremamente popular na igreja. Meu amor, e eu não sei... Extremamente. Olha só, fazer uma observação. Deixa eu contar como a gente se conheceu. Lá, velho. Vamos lá, a nossa história começa assim. Sigon já era popular no mundinho dele, era isso. Era popular, por quê? Tinha um grupo na época que era muito famoso e a gente acompanhava. Então, pô, se tu era da igreja, pô, tu tava acompanhando os grupos, né? Aquelas coisas. Então ele fazia parte, às vezes ele cantava com um grupo. Então ele virou o André do grupo, entendeu? Diferente. É isso. E aí, né, tinha os eventos, não sei o que, às vezes quando ele estava lá cantando, e a gente já sabia que existia aquele ser humano ali, era babado. Então, cantava pra caramba e tal. Eu entrei num retiro de carnaval que ele já tinha feito parte. Então, um vai conhecendo o outro. Era uma equipe de muitos anos. Isso é legal de falar. Era uma equipe que produzia esse retiro de carnaval há muitos anos. E ela passou por diferentes núcleos. Então, assim, tinha o pessoal Piedade Pilares, aí depois passou a ter emendou com o núcleo de Irajá, que é onde acaba me alcançando. Depois teve uma conexão com a galera de Cordovil. E nisso, assim, foi expandindo ali, tipo, Rio de Janeiro. Mas principalmente essa ponte Pilares, Piedade e Irajá se manteve durante muito tempo. E aí eu vou parar no retiro por conta da galera de Irajá, e encontro o Nike que tá chegando depois também com a galera que foi se renovando de Piedade. Exatamente. E aí, chegando, entrei na equipe e tal, ele já tinha saído dessa equipe porque ele estava vivendo as coisinhas dele lá com o garçom cantor, ele já estava em outro patamar. Sim. O negócio dele já estava aqui, o artista maior aqui, e a gente aqui, ó, boboquinha ainda. E aí, um belo dia, tô eu cantando, tá rolando um retiro. Um belo dia, o que acontece? Chega ele com Dona Gisele, que é a nossa amiga. Gisele também canta pra caralho. Que tem uma... Sim. Ai, te amamos, tá? E aí, chegou, e aí eu lembro bem, eu nunca mais esqueço esse dia, eu sempre falo isso com ele. Ele só soube disso depois, obviamente. Um belo dia eu tô vendo eles dois lá. E eu tô assim, quem é esse pessoal? Porque, né, a gente que é artista, independente de ser de dentro ou fora da igreja, sempre tem o seu ego, sua vaidade. Eu tô assim,
quem é, gente? Esse pessoal cheio de marra. Ah. Então eu já criei uma rixa na minha cabeça com ele. Já entrou e eu já desgostei, que eu falei assim, caralho, esse gato se acha, cara. Nossa, que nada a ver. Eu falei, ai, esse pessoal que não tá no retiro, aí chega do nada, aí fica se achando e tal. Já chega, já quer sentar na janela, É, né? e aí Chega agora. aconteceu o que tinha que acontecer, né? A gente começou a cantar junto. Aí eu já não lembro bem como é que foi. Se você lembrar, amigo, você fala. Mas eu lembro bem que o match aconteceu quando a gente começou a cantar. E como ele já trabalhava com a abertura de voz, e eu também por conta do coral e tudo mais, quando a gente cantou junto, deu aquele match, porque a gente via que um conseguia abrir uma voz, outro conseguia abrir outra voz. E, caramba, dava certo. Porque depois de um certo tempo, a equipe meio que inflou e tinha muita gente pra servir na música. Imagina, né? Logo ainda mais na música. Tinha muita gente pra servir na música. E aí começou a rolar um lance de escala. Uhum. E aí calhou de colocar a gente pra, sei lá, algum horário junto, algum horário do dia junto. E aí foi a gente assim, plim, o sininho tocou. Foi. Veio mais. Exatamente. Aí a gente se empolgou. Eu lembro dessa sensação, amigo, da sensação de empolgação que era da gente estar cantando junto, porque tinha isso, a gente via que rolava uma parada interessante ali junta, né? E aí eu, como uma boa libriana bobona, eu falei, problema, que eu não gostei dele, que eu achei ele cheio de marra, eu quero saber de fazer um negócio aqui. E a partir daí começou, né? Então, teve esse processo de eu não gostar dele no início, mas depois... Agora tô aqui. Agora tô aqui juntinhos, BFFs. Mas acho que vale a pena também pegar um gancho nisso para falar que assim, a Nai foi uma das minhas principais incentivadoras nessa passagem, assim, né, de igreja para uma pegada de assumir a música profissionalmente. E eu lembro que a gente fazia muita coisa, que não tinha paga, mas a gente fazia muita coisa junto, assim, tinha muita coisa que acontecia, tipo, fazer um quermesse, barzinho, a gente ia, metia a cara, aniversário de fulano de tal, pedia pra ter uma música voz e violão. Tava a gente catando as coisinhas. E aí, nisso, a gente foi formalizando, ela foi me dando passabilidade nessa amizade. E a gente foi formalizando também uma identidade, e aí uma pesquisa mesmo nossa, assim, sabe? Com o que a gente queria fazer musicalmente, a gente foi se costurando, sim, mas eu acho que também aguçando já uma ideia de outras possibilidades, sabe? Foi pintando essa coceirinha com outras possibilidades. Muito porque dentro da igreja, não sei se a Nai passou por isso, mas eu passei. Quando chegou um momento em que eu estava envolvido demais e produzindo coisas demais, o fato, como eu comentei antes, o fato de também estudar e me colocar num outro lugar, por conta do estudo, percepção, isso me colocar num outro lugar, eu também comecei a ser entendido como alguém, não alguém que tinha mais para oferecer, mas alguém vaidoso. Isso. Porque me tirava de dentro de uma bolha, do tipo assim, é para Deus, pode ser bonito, pode ser afinadinho, pode ser bonitinho. Eu já não compreendia a música dessa forma. Muito porque, assim, meu grupo na igreja era pauleira, a gente botava... Era um dos melhores. A gente botava saxofone para tocar, tinha bateria, tinha vozes abertas, era... Hoje, se a gente parar para pensar, a música religiosa caminhou muito para esse lado, mas assim, naquela época, dentro da realidade do que a gente produzia, tocava na missa, só a igreja evangélica. Isso aí. A gente não tinha essa referência... a gente tinha as grandes bandas católicas, mas que não necessariamente era um trabalho litúrgico para dentro das missas, a serviço... No subúrbio do Rio de Janeiro não era uma realidade. Mas a gente tinha grandes nomes aqui no Rio, né? Mas não a serviço da liturgia ali. A minha galera era pauleira para fazer, tipo, a missa acontecer. Então, assim, já existia um olhar de, tipo assim, esses jovens estão querendo aparecer. Estão querendo aparecer. Tu sabe bem. A hora que... E dentro da minha paróquia, que não tinham grandes referências masculinas, e eu começo a rodar, aí começo a dar a cara do Sigon, de manhã, de tarde, de noite, e cantando em tudo que é canto, e naturalmente eu começo a oferecer uma coisa um pouco melhor, assim, no sentido musical, eu já sou entendido como um lugar artístico que a igreja rejeitava, porque assim, você não pode aparecer, você não pode vestir essa estampa, né? Isso vem acontecer, esse entendimento, essa naturalização vem acontecer bem depois. Naquela época existia, tipo assim, tá chegando o cantor, artista. Tá chegando o artista. É porque não usava, ninguém falava artista. Não, né? era errado. Era errado ser artista. Sim. Apesar de que foi ali que começou a construir o que para mim era o pedal de ser artista, mas não se podia configurar essa identidade. Era meio tem um paradoxo, né? Sim.
Mas e é interessante analisar isso agora, mas viver o processo foi difícil, assim, foi esquisito. E quando eu chego nesse ponto, é que eu entendo lá na frente que a coisa precisava desconectar. Porque aí eu entendia que o que eu queria fazer enquanto ofício não era por um chamado ministerial, não era por um entendimento espiritual, assim, de querer fazer isso de forma vocacional. Eu entendia que a minha conexão estava em assumir aquilo enquanto ofício mesmo. E aí, quando eu boto o pé na vida e desperto de vez, né? Assumo a carteirinha ali do. Então é isso mesmo? Tem problema? Agora não tem mais, eu sou artista. Agora eu sou, isso aí. Bancou quem você é de fato. A coisa vira chave e aí abre-se uma outra problemática. Por quê? Porque não tem plano B. De lá para cá, eu acho que isso é muito também conectado com a Nai, é que não tem plano B. De lá para cá, o plano A é ser artista e tem sido, e é o que tem construído essa realidade de vida, essa dignidade também, e a gente tem feito manutenção disso até esse momento de agora. Exatamente. Eu vejo assim como um grande desafio, porque a gente sabe que ser artista hoje, independente da realidade que você vive, na nossa época, eu acho que esse assunto era um tabu, né? Na realidade que a gente vivia enquanto jovens da igreja. Hoje eu acho que esse diálogo talvez seja até um pouco mais flexível por conta de toda a tecnologia, acesso à informação. Sim, eu acho até que depois da própria jornada que a gente comentou aqui Isso. agora, eu acho que trouxe um empurrão a mais, assim, pra tela, assim, sabe? De ver a coisa de um outro lugar, de você fazer arte de uma forma mais profissional mesmo, de fazer arte direitinho. Ele não precisa demonizar o artista, né? Porque Isso, coloca o artista isso também aí. num lugar de que é errado fazer aquilo. Exatamente. Não precisa disso, né? Exatamente. E esse processo, assim, o processo que o Sigon viveu de ter que fazer um corte, um rompimento de realidades, eu vejo que está dentro sempre do coração do artista. O artista ele não consegue ficar preso, limitado. Ele sempre vai fazer um movimento, mesmo que inconsciente, de romper com coisas que impeçam ele de pensar por conta própria. Então, eu observo isso em mim desde a minha adolescência. Hoje, como adulta, eu entendo que já era um impulso de eu poder pensar com a minha cabeça de artista e saber quem eu sou no mundo, o que eu quero fazer. Vejo que ele tem isso, vejo que você tem isso. Então, o artista ele está sempre precisando se sentir ele mesmo, porque se ele sente que ele está sendo podado, ele vai fazer um corte. Se ele não fizer um corte, ele vai ser infeliz. Sim. E eu lembro muito bem que eu nunca mais esqueço desse dia. Na época que eu ainda estava na igreja, eu cantava nas missas de graça. Eu amava cantar nas missas, até hoje eu amo. Se puder me chamar, sem me perturbar, eu vou gostar. Pode me chamar. Som da moto tá de boa? Ah, gente, Eu fecho a janela. Não precisa não. Vai mudar a estética do negócio. É o subúrbio carioca, tem motinha. Não tem problema nenhum. Tem motinha. Então, eu gosto muito de cantar na missa, eu cantava, e quando eu tive a oportunidade de fazer coro pro The Voice, que para mim foi o auge, assim, me chamaram para fazer o coro do The Voice, meu Deus. Eu tive que escutar de uma pessoa, porque a gravação foi dia 25 de dezembro. Então, uma pessoa que era da minha banda da igreja, ela virou para mim e falou assim: mas você vai trabalhar dia 25? Ué. Eu falei, vou, Mas Trabalho e a missa de Natal? Ué, mas eu já fui na missa ontem. Então, assim, a pessoa não era casada comigo, a pessoa não tinha nada. Ela só era da mesma banda que eu. Dá uma conta de luz pra pagar, pra dar opinião. Você que tá aqui, então, paga pra quando mim. eu passei por um momento de muita dificuldade na minha vida, foi a música que me ajudou a me botar de pé e, tipo assim, ai, caramba, eu posso viver. Então, o artista, ele nunca vai se sentir bem sendo amarrado, independente da realidade que ele esteja. Se ele, eu brinco que a música, que a arte em si, ela é uma maldição. Porque a partir do momento que você encontra com ela e você vive, você não consegue mais largar. Não. Então você vai viver amaldiçoado, entre aspas, né? É uma palavra muito forte, mas eu digo que é uma maldição que você não consegue se livrar. Não consegue. Entendeu? Já tentei algumas vezes. Exatamente, entendeu? Às vezes eu penso assim, eu chego aqui em casa e falo assim, já chego. Eu vou botar um currículo e você CLT. E eu fico assim, tá. Eu fiz isso essa semana, sabia? Tá vendo? Eu tô falando. Eu falei, não, gente, não dá. Comecei Entendeu? a botar currículo. Eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Pois é. No fundo, você sabe que você vai se sentir infeliz, entendeu? Infelizmente, a nossa realidade não permite várias coisas, né? Mas eu falo isso, quanto mais próximo da realidade que você gostaria de ter, você puder
está, porque não é todo mundo que consegue viver o que a gente vive hoje, Uhum. porque tem isso, porque a gente vem lutando de muitos anos, então se uma pessoa da nossa idade quer começar do nada, ela vai ter que ter alguma outra fonte de renda para ajudar. Sim. Então é meio que muito subjetivo a gente ficar falando assim, porque você tem que ser artista e correr atrás de sessões, né? Não dá para meter esse louco. Mas é isso, então assim, essa realidade que a gente viveu, a gente hoje peita, a gente banca, porque a gente passou muito perrengue também na época de ser criticado, de ouvir várias coisas. E aí é isso, é tipo assim, tá, eu vou viver o que eu quero viver e ponto final. E não deu pra parar, Sim. entendeu? Foi legal você ter falado sobre a dificuldade de ser artista. Você, como artista, é independente, mas você tem 3 projetos aí. Você tem o Samba da Alvorada, tem o Isso. Filhos de Sá e tem o Pagode da Nai. Isso, E você é mãe de 2. isso. Como é que você consegue conciliar a carreira de artista independente com a tarefa de ser mãe e dona de casa e etc? No início foi muito difícil, porque eu fui muito criticada. Até hoje eu recebo algumas críticas, mas as críticas não são diretas, porque as pessoas não têm coragem de falar na cara da gente. Então eu fico sabendo, assim. A coisa vai sendo filtrada, vai chegando de forma velada. Vai chegando de forma velada, e a gente vai sabendo. Graças a Deus não é uma grande quantidade de pessoas, então eu não me importo. Porque é isso, só a gente sabe o que a gente passa para chegar onde está. Então, quando eu comecei a trabalhar de fato com a música, então assim, as crianças eram pequenas e eu tinha uma rede de apoio que me dava uma possibilidade de trabalhar com a música e as crianças terem uma assistência. Quando eu perdi essa rede de apoio, os meninos já estavam um pouquinho mais velhos e eu fui tentando conciliar, trabalhando em casa, dando aula de canto de casa e fazendo os shows finais de semana. Então, assim, num determinado momento em que eu também me tornei mãe solo, que foi a parte assim da minha vida onde eu precisei mudar completamente a minha configuração de trabalho, onde eu precisei de fato trabalhar muito mais para poder me sustentar e sustentar as crianças, foi aonde eu vi que era possível ter a dignidade da música veio também desse lugar. Então, quando eu me tornei mãe solo, os meninos ainda estavam crianças, hoje eles estão adolescentes, eu fui contando com quem eu podia. Era com a minha irmã, era com a minha tia. Então, assim, depois de um tempo eu fui morar numa vila que tinha o meu melhor amigo, assim, de infância, então ele também me ajudava. Então eu fui dando os meus pulos para justamente manter essas crianças seguras, conseguir trabalhar, fiz as contas, eu pensava, se eu for para um CLT, eu vou ficar mais tempo fora de casa. Então, como é que vai ser? É melhor eu me organizar, tentar trabalhar a maior parte do tempo dentro de casa. Então, eu dava aula em casa, ia na casa do aluno, depois eu passei a dar aula online, e assim eu fui construindo a minha fonte de renda, né, que vieram de vários lugares. E eles sempre acompanharam esse movimento. Então, para eles sempre foi muito natural. Porque no início, quando eles eram crianças, eu ainda era casada, eu estava a maior parte do tempo em casa, mas sempre pensando em trabalhar. Então, eu não tinha uma fonte de renda muito boa, mas eu trabalhava. Então, mais de casa. Trabalhei com costura também, até chegar na música. Então, basicamente, eu fui tentando fazer como dava para conseguir me manter dentro daquela realidade que eu queria, né? Que eu via como possibilidade. Então, não foi fácil, foi muito difícil, porque eu passei por períodos em que eu achava que eu era uma mãe ruim, que acho que toda mãe passa por isso, né? De pensar assim, poxa, será que eu estou sendo negligente? Mas eu não via outra possibilidade, né? Eu ia ganhar menos se eu fosse trabalhar com qualquer outra coisa do que com a música. Então, foi dando tudo certo. Eu recebi muito apoio também da minha irmã, do meu pai, da minha tia. Foram pessoas assim, eu lembro que teve uma época que eu falei com meu pai, pai, acho que eu vou arrumar um emprego de carteira assinada, porque tá difícil. Ele falou assim, não, mas aí você vai ter que largar a música. Então, assim, eu vi ali como uma resposta, tipo assim, continua, sabe? Então, eu divulgava minhas aulas, e aí um divulgava um trabalho e fazia um negócio aqui, um casamento, um barzinho. E assim foi tudo dando certo. Hoje eles já são adolescentes, eles são independentes, né? E hoje eu descobri, né, que o meu filho mais velho, tem a consciência de que eu faço o que eu amo. Embora eu nunca tenha precisado nem verbalizar isso, ele já tem essa consciência, os dois, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito gratificante, porque o pensamento dele é o mesmo, ele quer fazer algo que ele goste, que ele ama. Então, não foi fácil, ainda não é fácil, porque ser mãe solo é muito difícil. Mas hoje eu posso te dizer que eu estou mais tranquila do que
há anos atrás. Então, tá dando tudo certo. Ai, que bom, Eu assisti um projeto seu em 2019, o Sonoro Agridoce. Eu tava lá no CCSP assistindo. Qual é a diferença do André de 2019, que estava nesse projeto autoral, contando que você contava a sua vida, você com as músicas da MPB, para o André de grandes espetáculos, de Cor Púrpura, de Jovem Frankenstein? O que mudou na vida dessa pessoa? Qual é a diferença do André de 2019 para o André do agora? Eita, o Sonoro, ele... Pegando novamente um gancho do que a Nay falou, eu acho que todas as vezes que a gente sente que a gente chegou no final da linha, né, ou de que a gente está apertado, a gente entende que vem a catarse. A gente entende Ela sempre vem. E o Sonoro nasceu assim, nasceu de um momento em que eu senti que eu tinha me perdido artisticamente, porque veio de um gap de não estar trabalhando, não estar no cenário assim dos musicais, né? Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Vem junto com todo um momento, né, da minha vida pessoal também, e que eu tava vendo assim, eu não estava bem, realmente, sabe? Com a vida e precisando fazer a coisa acontecer de novo. E aí, esse foi um momento em que eu falei, resolvi abrir a gaveta, tomar a coragem e tirar da gaveta algo que fosse meu, para fazer acontecer no palco. Eu acho que principalmente vem um ponto assim, o Sonoro acontece em continuidade de um movimento em que a Nay também vinha fazendo, porque ela já vinha fazendo shows de homenagem a Sandra, já vinha levantando também propostas autorais nesse momento, e muito inspirado e incentivado por esse movimento é que eu resolvo botar a cara e a coragem, né? O Sonoro, na verdade, é uma experiência de vou botar o pé e o universo vai dar o chão. Porque, considerando a realidade de um artista autoral que está partindo sem caixa, sem empresário, sem patrocínio, sem nada, fazer o Sonoro acontecer foi, assim, manha, com um pouco de sorte, com um pouco de persistência, querendo muito persistir e acreditar muito que aquilo ia dar certo. Porque no final das contas você tem músicos para pagar, você assistiu no CCSP, né? Sim. Tipo, é um espaço que a gente custeou, não foi um espaço dado, era um espaço grande, era um espaço caro. Pra minha realidade, fazer aquilo acontecer naquele tamanho foi, assim, tipo, uma responsabilidade grande. E pode parecer que é simples, né? É simples você botar um show no palco, mas um espetáculo, assim, tem um cenário de produção muito grande. E assumir essa responsabilidade era quase que um grito meu de falar assim, não, cara, eu preciso acontecer, sabe? Tem um lado muito bonito, muito poético e também de muita realização, porque naquele momento eu me vi muito inteiro no palco para fazer tudo aquilo acontecer e também na chance de que as pessoas pudessem me ver fora de qualquer capa, né? Porque quando eu tô dentro de um espetáculo, eu tenho uma dramaturgia que me defende, um personagem que me defende, e ali era eu sem casca, podendo oferecer toda essa bagagem que a gente veio construindo de antes e poder mostrar para o mundo que era mais, sei lá, mais genuíno meu com a minha musicalidade. Então, não sei, acho que o Sonoro foi esse grito, assim, mas tirando esse lado... existia também esse lado de produção que para mim foi um grande aprendizado e acho que foi o que na verdade me segurou para que a coisa também não avançasse, não fluísse tanto como eu gostaria, porque é isso, é dinheiro, gente. Isso assim, é dinheiro. Você precisa fazer uma máquina acontecer
para coisa poder fluir. E você viver na esperança da... Isso para tudo, tá? Show, para teatro, principalmente, para qualquer espetáculo. Você fazer a coisa contando que você vai vender ingresso para ter o dinheiro e garantir que você vai pagar tudo e todo mundo, é um risco muito alto. E aí, depois disso, né, eu acabo voltando de novo para outras propostas e outros espetáculos dentro do cenário, mas eu acho que o sonoro foi a minha primeira oportunidade de não sei, assim, não tá mais tão submerso dentro de qualquer criação e poder botar a cara mesmo, assim, sabe? Tipo, esse aqui é o Sigon, sabe? Poder me oferecer para as pessoas dessa forma. Você cantou no Rock in Rio com a Isa, Sim, tá? Pesadona, você- pesadona. Cantou no Teatro Municipal no Prêmio de Música Brasileira. Gente, Caraca, vamos lá. Meu Deus, São nossa duas senhora. coisas aqui. Ai. Eu tava nesse dia. Falem eu fui, dessas eu tava. experiências enormes enquanto artistas, chegando nesse lugar assim, tão grandioso. Na jornada eu já achei surreal, né? Porque fui em Copacabana. Não, um milhões de público, pessoas, né? sei lá, 3 milhões de pessoas, nem sei, eu nem lembro. Que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ali já foi um negócio, né? Nunca imaginei. E aí, quando foi o Rock in Rio, foi uma coisa que eu não imaginava o tamanho, né? Não mensurava. E aí, todos esses trabalhos muito grandes assim e significativos no meu release, no meu currículo, eu estive acompanhada de muitas pessoas. Eu acho isso muito simbólico, porque a minha trajetória ela nunca foi só a Nayana, solo, o tempo inteiro. Nunca foi. Todas as grandes coisas que eu vivi, eu estava com um grupo muito competente, um grupo muito incrível. Eu sempre vivi o coletivo de forma muito grande, assim, muito majestosa. E isso, para mim, me diz muito que a arte é isso, é um grande coletivo. Sim. Que a gente precisa sempre expandir, celebrar, e cada vez mais tentar aumentar essa grande árvore que vai se ramificando. Então, no Rock in Rio, foram 14 mulheres para cantar Maria, fazer o coro de Maria junto com a Isa. Quem traz na pele essa marca, postura estranha, Maria, te ter fé na vida. Arre, 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 la 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 la, le 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 le. Então, naquele dia, para mim, foi um dia assim inesquecível. Primeiro porque é um grande feito assim para colocar no currículo, né? Sempre chama muito a atenção. E justamente eu vi assim, meu Deus, toda vez que eu vou para palcos muito grandes, eu penso assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ter a oportunidade de chegar até aqui, né? Para a menina que cantava nas missas aqui sempre de piedade, cascadura, abolição, né? Chegar no Rock in Rio, pisar no palco do Rock in Rio, junto de um monte de mulheres assim muito brabas para acompanhar uma cantora incrível, é muito surreal. Então, assim, para mim, são coisas que eu nunca nem vislumbrei. Existem coisas que vão acontecendo na minha vida que eu nunca nem sonhei, imaginei, ou, nossa, caramba, será que um dia nunca passou pela minha cabeça? Então, só passa porque começou a acontecer. Aí então, de repente, dá para acontecer mais alguma coisa. Já aconteceu isso, que eu nem imaginava, então pode acontecer alguma coisa aí a mais. Então, foi isso, foi uma experiência muito surreal, que eu falei, gente, é isso mesmo? Então tá bom, então tá beleza. Então foram eventos, né, e isso vai acontecer, acredito que muito mais, sempre vai acontecendo, porque cada vez vai acontecendo um negócio que a gente fala assim, que isso, né? que fala assim, é isso aí mesmo, você merece isso, entendeu? A gente se sente valorizado. Foi um momento de valorização muito importante, foi incrível. Tanto que ralei para chegar até aqui. Cheguei. Cara, o dia do Municipal foi, sei lá, foi muito doido. Porque
foi bem no começo, assim, de tudo. Na verdade, eu conheci o Léo lá. Nesse dia. Eu conheci o Léo por causa desse trabalho. Porque, no meu entendimento, para estar no palco do Municipal, você tinha que estar ali fazendo música clássica ou dentro de algum daquele contexto, né? Dos espetáculos, das coisas que acontecem ali. Não é um palco que se repete para grandes espetáculos tão populares assim. E aí, cara, foi uma oportunidade que pareceu muito despretensiosa, e quando eu fui entendendo o tamanho do negócio, primeiro já antes, assim, já deu uma assustada de antes, enquanto a preparação, né? Acho que foram 2 momentos. Acho que a preparação foi um coro de homens pretos para fazer 2 músicas com o Péricles e participação da Angelique Kidjo, que veio de fora para fazer o Canto das Três Raças. E era um negócio assim. Aquela mulher é de uma energia. Assim, é um negócio, assim, foi um negócio muito, muito bizarro. Quando pisei no palco, que subiu o telão e eu olhei o público, eu acho que eu fiquei um pouco anestesiado, assim, sabe? Tipo, eu não esperava aquela oportunidade. Eu sabia que eu tava pisando naquele palco, a ficha foi caindo, assim, aos poucos. E aí, a hora que o Péricles abre o berreiro e vem a Angelique, era um negócio, assim, era muita energia circulando naquele lugar, assim. Foi um negócio, tipo, muito, acho que dos mais marcantes, assim, das oportunidades mais marcantes da carreira. Porque a gente vive, eu sempre brinco que, tenho tatuado por causa disso, né? Eu sempre brinco que a vida no meio artístico é isso, assim, é uma grande roda gigante, né? E às vezes a gente senta no banquinho e a coisa vai subindo, a gente não espera esse topo, né? Mas é isso. A reviravolta, né? E esse ciclo o tempo todo. E a gente vive algumas oportunidades que depois a gente fala assim, caraca, é isso mesmo. Tipo, eu tava com fulano mesmo, sabe? Até sem acreditar, né? Me pegar no catering ali depois, vendo todos os artistas passar, todos os artistas famosos passarem, e eu tava comendo salgadinho junto com um monte de gente importante, assim, sabe? Famosa, pessoas que eram referências para mim com uma certa distância. E você lidar com essas pessoas, assim, nos bastidores, nos corredores, do nada, você finge costume, você tenta fingir uma naturalidade, assim, né? Mas é surreal. É uma das experiências que não tem como, assim, deixa a gente marcado. A gente vem falando muito sobre a sua enquanto cantor, mas como é que o ofício de ator entrou na sua vida? Então, a gente falou da Companhia dos Garçons Cantores, né? A profissionalização da música e do teatro, ela aconteceu para mim junto, apesar de que a vivência, a experiência da música vem de antes, porque começou na igreja. E para mim, acho que o grande barato, estando dentro da companhia, é que eu via a galera cantando pra caramba ali e tal, fazendo show, eu achava que aquela galera era da música. E aí, depois eu fui entendendo que não, a galera era toda do teatro. E uma coisa, acho que foi puxando a outra, assim, esse contexto foi me puxando e foi me levando pro teatro, e dali eu fui buscar a escola de teatro para começar a estudar, e aí a coisa meio que foi caminhando junta. Hoje, eu sempre brinco com isso, né? O que o palco do teatro me dá, o palco da música não me dá. Uhum. No sentido de aprendizado mesmo, assim. O palco do teatro é mais complexo. E, na verdade, eu brinco que assim, a minha formação maior vem por conta do palco do teatro. Fazer teatro foi me gerando um boom, assim, sabe? Tipo, um ampli para um entendimento do que estar inteiro no palco, interpretando, fazendo, me apresentando, que me fez ir pro palco da música de outra forma, sabe? Fez com que eu me entendesse com o meu corpo e com a minha presença, de uma forma que acho que o palco da música me daria isso, talvez a longo prazo. Mas é porque eu acho que é menos complexo, assim, né? Você, quando assume para fazer música, você pode ter uma identidade ali, uma estampa que te defenda, a ponto de que você pode jogar com isso a vida inteira. E fazer teatro, você é obrigado a se desmontar, sabe? Você é obrigado a se entender e se desmontar. Então, isso vai te trazendo uma bagagem que quando você precisa estar dentro
de qualquer outro palco, ou de qualquer outro trabalho artístico, você tem outras gavetas, assim, sabe? De onde você recrutar e tirar coisas para poder, então, compor essa presença que você vai entregar, sabe? Esse trabalho que você precisa entregar. E eu acho que eu não consigo hoje abrir mão do palco, do teatro, né, e do fazer teatral exatamente por isso, porque eu acho que é onde vem as principais raízes, assim, da onde eu estou conectado e me nutrindo, e continuo fazendo essa pesquisa eterna e esse monte de desmonte. Artista é isso a vida toda, né? É eterno, eterno. Eterno Você já se aventurou em fazer? Já me Ser aventurei, atriz? sim. Inclusive, ele foi me Já, assistir. eu estava presente nesse momento. Meu Deus, que tudo, né? A gente tá presente nas coisas do outro, Graças né? a Deus. A gente tem testemunho. Eu fui uma vez fazer... A gente vai se metendo em cada coisa, cara. Quando a gente para pra pensar... Não se critica, não. Não se critica, não. Não se Eu diminua dessa aceitei. maneira. Eu aceitei fazer um papel na época. Eu não vou dizer qual é o papel para não denunciar, para não falar, para não expor. Não, mas não vai pegar nada, não. Fui fazer uma madrasta malvada. Eu amei. É isso, fazer uma madrasta malvada numa peça. E eu simplesmente só tive que decorar o texto e não recebi direção, não teve absolutamente nada, porque era uma produção super, mega, hiper, ultra independente. É isso. Os ensaios eram super só para bater texto e tal, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, né? Foi um amigo meu que me indicou, falou assim, vai ser bom para você ter essa experiência. Eu falei, vamos sim. Porque depois de um tempo, eu falei, de repente pode ser interessante ser atriz, fazer um curso, justamente para me ajudar na performance com a música, porque eu era muito tímida, né? Ainda sou, mas hoje eu aprendi a ter cara de pau. Então, então eu fui fazer. E aí foi muito interessante, porque teve um momento aí, e o Sigomo falou muito isso, cara, foi muito bom. Porque teve um momento na peça que o som parou. Então eu tive que pensar rápido, improvisar uma fala aleatória lá, que eu não lembro o que eu falei, obviamente, muitos anos atrás. E deu tudo certo, todo mundo riu. Então era uma peça que tinha uma veia cômica também, né? Então eu amei, porque assim... fazer um papel de uma madrasta, para mim, tava tudo certo, a pessoa malvada. Eu falei, adoro, vamos nessa. Vilãzona. Vilãzona. Então foi excelente. Eu gostei muito da experiência. Foi engraçado, porque era uma parada que não tinha infraestrutura nenhuma. Então, né, todo mundo passa por isso. Mas ali se encerrou, porque eu falei assim... Não pensou em levar adiante? Não pensei. Eu falei, acho que vai dar muito trabalho recomeçar uma coisa agora. Vamos ficar só na música mesmo. Mas eu tenho vontade, porque eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de brincar com as possibilidades. Como o Sigon falou, o Sigon muitas vezes ele tem um olhar, quando ele vai assistir minhas coisas, ele tem um olhar que eu não tenho. Porque eu sou meio, tipo assim, vamos embora, vamos fazer. E ele tem um olhar mais cuidadoso, né? Mais detalhista, porque ele está acostumado com uma outra vivência. Então, às vezes, ele vem me trazendo questões que agregam muito. Eu sempre gosto de escutar com ele. Vem falando coisas decentes, né? Não me falando besteira, não. Tá? Que eu sei que muita gente gosta de ficar falando besteira. Ele vem falando coisas que para, tipo assim... Para agregar mesmo. Para agregar. Sim. Tipo assim, olha, isso aqui você poderia pensar dessa forma, porque ia ficar mais dinâmico, mais interessante. Então, eu acho que isso é uma bagagem que ele tem, que eu não tenho, e acho muito importante, né? O artista tentar fazer esse intercâmbio de áreas. Ele sempre vai acrescentar, né? Vai sair mais edificado do que não. Então, acho que talvez um momento onde eu consiga estudar, porque eu sou assim, se eu vou começar um negócio diferente também, não vou fazer de qualquer jeito, né? Vamos tentar estudar o mínimo para fazer decente, fazer direito. Então, eu tenho um pensamento, se talvez eu um dia for querer estar mais envolvida com o teatro, que eu consiga primeiro estudar para depois fazer. Você canta de tudo, óbvio, mas você no momento está mais ligado ao samba e ao pagode por conta dos seus projetos. Isso. E a gente sabe que tanto o samba quanto o pagode ainda é um meio majoritariamente masculino. Sim. Só que a gente tem visto nos últimos tempos uma abertura aí feminina com os nomes importantes vindo para esse gênero. Como que você vê essa abertura do mercado para mulheres que cantam samba e pagode? Se você acha que isso tem avançado, como é que tem a sua percepção sobre isso? Acho que tem avançado muito. Nós já tivemos muitas mulheres, né, que antes de acontecer todo esse boom, né, do pagode, do samba,
nós temos como referência as grandes mulheres Sim. do samba, né, que vieram já abrindo, fazendo esse caminho. Ainda a gente observa que existe muito machismo, embora o avanço esteja acontecendo, existe sim um machismo, eu comento muito isso com ele, a gente sempre está conversando sobre essas questões que nos incomodam, porque a gente observa diversas questões que somente pelo fato de ser uma mulher à frente já incomoda, né? Há um tempo atrás eu postei um vídeo e aí o vídeo ele não viralizou, mas ele deu bastante comentário, e aí uma pessoa comentou assim, mulher no pagode é igual no futebol, uma bosta. E aí eu peguei esse comentário e usei para fazer um conteúdo para engajar, né? Que eu não sou boba nem nada. Mas o pensamento da grande maioria das pessoas é assim. Então, quando a gente vai ver, as oportunidades sim são maiores para os homens, mas é isso, tá bem melhor. Há um tempo atrás, eu ainda pensava, há uns anos atrás, eu ainda pensava assim, poxa, eu adoro pagode, mas eu não tenho vontade de fazer porque é muito homem, tem espaço para mulher. E depois começou a ter esse movimento de não, tem bastante mulher, sim, dá para a gente fazer, porque a gente sempre fica com medo, né, de não ter um referencial. Então, acredito que desde esse boom da Ludmilla ter gravado, isso também ajudou muito, né? Então, já tinham várias mulheres fazendo há muito tempo, né? Só que ainda não tinha visibilidade. Mas ela trouxe um... Entendeu? Sim. Então, isso aí. A mulherada está aí na pista há muito tempo invisibilizada. Né? E hoje está tendo oportunidade, até pela questão das redes sociais, de ter esse espaço para mostrar o trabalho. E desde que eu entrei para o Samba da Alvorada, eu fui muito abraçada pelas pessoas que já me acompanhavam. Então, as pessoas falaram assim, isso aí, poxa, faz, né? Porque era um desejo, mas não era, na minha cabeça não era nem possível, né, desempenhar esse lugar, estar ocupando esse lugar. Então, tá bem melhor. Então, eu não tenho o que reclamar, recebo muito apoio, vejo que tem oportunidade, é muito difícil, mas tá bem melhor do que antes. E se você for parar para pensar, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você também pode estar sendo referência de alguma menina que queira cantar pagode e olha assim e fala, nossa, lá, ela tá nesse meio, então é possível também que eu esteja lá, né? E eu já recebi alguns feedbacks, assim, até de cantoras também, que eu fico muito feliz, porque a gente sabe que ainda tem essa questão de rivalidade e tal, e eu não gosto desse rolê, e eu fico muito feliz, porque às vezes eu recebo alguns feedbacks de algumas cantoras que falam sobre isso, eu falo assim, gente, mas eu cheguei agora, não tem nem como ser referência, mas eu me sinto muito honrada de ocupar esse lugar, embora não me veja muito nesse lugar, por uma questão de estar engatinhando, né? Eu sinto sempre que estou aí fazendo o meu caminho. Mas isso também não é um excesso de cobrança, não? Pode ser, que faz parte também, né? Faz parte, mas é isso. Então, fico muito feliz de poder ser isso, né? E a ideia é essa, né? Acho que a gente poder, com a nossa arte também, dar um pouco de esperança. Eu entendi também que a minha missão enquanto artista é trazer um pouco de esperança, eu não sei te dizer a palavra, mas é como se a pessoa não é ser uma musa inspiradora, não é isso, mas é de trazer um alento para um coração que às vezes ele está precisando de alguma coisa, seja uma palavra amiga através da música, porque chega mais rápido do que você falando, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito clara. Eu quero ser uma artista em que a pessoa possa se sentir assim, porra, ela faz uma diferença, assim, né? Seja me escutando, seja tendo um contato. Então, isso para mim é muito importante. Eu espero que isso possa se amplificar, né? Porque ajudar outras pessoas a se encontrarem é uma tarefa de muita honra. Então, espero que um dia eu consiga chegar nesse lugar grandona. Já é. Muito obrigada. Estava te esperando, amor. Muito prazer, esqueço o que passou. Eu vim te dar felicidade e te amar de verdade. O passado não vale mais nada. Me amarrei. Desculpa. Não, fica à vontade, pode falar. Não, eu ia falar uma coisa engraçada, é que você me perguntou essa coisa desse duo, né? Teatro e música. Hoje eu acho que eu não abriria mão do teatro, no fazer teatral e também na minha formação. Por outro lado, hoje, se você me questionar sobre assumir de vez, de fato, um trabalho autoral, eu acho que eu pensaria na música exatamente por isso, assim. Eu acho que é uma maneira de atravessar mais rápido, talvez, as pessoas, e criar uma conexão, tipo, mais imediata, sabe?
eu acredito muito no poder da música dessa forma também. E aí, hoje, quando eu paro para sonhar sobre criar coisas e caminhar também, né? Também mexendo em outras coisas que estão pela gaveta, e hoje, nem todas, nem tantas, né? Algumas coisas já estão em produção. É pensando exatamente nisso, assim, sabe? Nessa força que a música tem de chegar e, sabe? Atravessar logo. Eu acho que é isso, a conexão que a gente gera com a pessoa que nos acompanha ou que vai escutar o nosso som, ela vai ser além do tempo. Então, quando você gera uma conexão nesse lugar, você se torna um artista que vai ficar ali no mundo por muitos anos, né? Como a gente tem como a gente tem hoje a nossa coleção artistas, de que a gente continua bebendo. Que a pessoa morreu e ela continua viva. Então, eu acho que esse é o sonho de todo artista, no fundo, é isso, ser imortal além da presença física no mundo, sabe? Então, é uma tarefa muito difícil. Deixar um legado. Entendeu? Mas eu acho que, no fundo, todo artista quer isso aí. Eu também acho. Eu também acho. Eu vi um vídeo há pouco tempo de uma entrevista da Jessica Ellen, e ela falou sobre a questão da representatividade. No caso, ela estava falando da TV, né? E aí ela falou que, obviamente, o mercado já abriu muito para atores negros, mas que ela sentia a falta de ter também pessoas negras trabalhando, seja como roteiristas, diretores, porque isso ajuda a contar a história por uma questão de vivência. Sim. Eu queria que você, enquanto um homem preto, falasse sobre isso. Como você enxerga, no seu caso, no teatro, como você enxerga hoje esse mercado voltado para pessoas negras, de um modo geral? Eu acho que eu faço essa mesma observação, né? A gente estava até aqui em off conversando, né? E eu falava isso, assim, parece que a primeira preocupação das pessoas é sobre o cast, né? O elenco. Porque a gente que passa pela máquina da audição, a gente está exposto a essa condição de decidir ou não se tem o perfil, não tem o perfil. Ainda lidamos com a realidade que preto só faz preto, amarelo só faz amarelo. Temos ainda essa condição, apesar, né, já desse portão já ter alargado, a gente ainda lida com isso, mas concordo que é uma verdade quando você para pensar esse cenário num todo. Porque hoje, onde concentra a maior parte da galera preta, fora o elenco que foi ali perfilado, é a galera da graxa. Graxa a gente chama a galera toda que trabalha com a técnica do teatro. E a técnica que eu digo, não a técnica, a primeira caixa de produção, mas a galera que está ali atrás no backstage, puxando, empurrando o cenário, as camareiras, os camareiros, a galera. E sem essa galera, isso é muito importante falar. Sem essa galera, a gente não faz espetáculo. Tá? Para quem tá sentado e vê a magia de tudo acontecendo, que parece que o palco desliza, e as coisas entram, e vem a fumaça, e pro ator tá lindo ali, impecável, assim, e chegar e dar o texto dele, ou chegar cantando. Tem uma galera ensandecida ali atrás, às vezes fazendo troca de roupas de segundos e costurando coisas na emergência e dando a vida, puxando coisas gigantescas de cenário. E essa galera às vezes mal aparece, ou você mal sabe quem é essa galera. Mas assim, para eu ser artista e estar inteiro no palco, eu preciso dessa galera. E aí, falando de novo dessa primeira caixa de produção, a gente ainda encontra poucas pessoas pretas produzindo mesmo, assim, sabe? Da galera que assina o rolê, para que tudo esteja acontecendo, ainda falta. E aí é nessa falta que a gente acaba lidando, às vezes, com também nós, né, artistas, acaba que a gente lidar com a falta de tato, a gente esbarra... sim, também com preconceito, ainda com vozes de racismo reverberando dentro dessas condições de trabalho, abusos, enfim, né? E outras coisas.
E precisa mudar no sentido de que essa primeira caixa de produção precisa mudar. A gente tem força e pessoas e pessoas capacitadas para assumir dentro de qualquer outra área, assim, sabe? Em tudo que se diz respeito ao teatro, a gente tem gente preta para acontecer em todos os cargos, mas ainda é uma realidade. Concordo com esse pensamento de que porque senão a gente continua remontando ainda a história de que para um elenco preto acontecer, a gente precisa do produtor e do diretor branco, que é o cara que vai embasar o rolê todo para que isso aconteça, e aí ao mesmo tempo a gente tem um choque de vivência e não vivência, e os discursos se montam, mas os atritos também se colocam nessa vivência, sabe? E agora, gente, eu vou fazer umas perguntas assim muito rapidinhas, e aí Vai vocês lá. respondem com a primeira coisa que vier na cabeça, tá? Vamos. Vamos lá. Qual a maior loucura que você já fez por amor à sua profissão? Meu Deus. Eu acho que, eu vou falar aqui, eu sempre, às vezes eu faço isso até hoje, assim, eu aceito as paradas, às vezes, sem saber o que vai rolar. Ai, ok. É isso. A gente, dependendo de quem chama, dependendo da oportunidade, Aceitar aceitei. sem saber a condição Isso. antes. Eu tento me policiar muito nisso, mas de vez em quando eu ainda caio nessa minha armadilha. Hoje em dia Já pegaram os perrengues firmes, Não, hoje em então. dia, é bem menos. Mas hoje eu criei um filtro para mim que toda vez que eu recebo algum convite, eu preciso que a pessoa estabeleça o mínimo de comunicação. Deu o mínimo do briefing. Para dizer o que é que vai acontecer e sob que condição você Isso. vai, né? Porque não que ele precise ter, de fato, um contrato formulado, mas, enfim, pelo menos para te situar. Qual o seu maior desejo? Ih, pergunta difícil, né? Não, vou dizer assim, meu maior desejo hoje é ter estabilidade financeira com o meu trabalho. Pronto. Acho que o meu maior desejo hoje é a visibilidade para que ela possa me garantir todo um outro cenário, daquilo que eu preciso hoje realizar e quero realizar ainda artisticamente, e para que o resultado disso também me garanta financeiramente, me trazendo essa estabilidade. É isso. Sua maior motivação para não desistir? Minha família. Eu penso, meu olhar vai muito pro dinheiro, primeiro porque a gente é pobre. Já Sim, começa por importante. aí. Então eu odeio romantização Importante da frisar. pobreza, Sim. não gosto. Do sofrimento, teorias do sofrimento. A gente Dinheiro já não traz vive, felicidade, gente. A gente para. transforma, a gente ressignifica a nossa realidade para a gente conseguir seguir o minimamente feliz, né? Para a gente ser feliz. Quem fala que dinheiro não traz felicidade, eu não consigo tancar essa história, eu não consigo aceitar, eu não acolho isso. Quem acha que dinheiro Não, também não traz acolho. felicidade, parabéns, fica com Deus. Pode tá? dar para mim. Dá o seu dinheiro pra gente, a gente aceita. Pode estar doando. Porque o dinheiro ele te dá acesso à saúde, ao lazer, à cultura e à arte. Então você pode ser Se eu tivesse dinheiro, eu teria acesso à arte mais cedo. Se meu pai tivesse dinheiro, ele saberia a importância da arte para a vida dele, que meu pai também gosta de tocar o violãozinho dele, você tá entendendo? Então, a gente, quando não tem dinheiro, a gente nem sabe que certas coisas existem. Sim. Então, é isso. Acho que meu olhar vai para o dinheiro porque eu gostaria de dar um suporte de dignidade para minha família. E eu estendo isso a todos os meus familiares, meu pai, minha tia, que foi a pessoa que me criou, né? Meus filhos, principalmente. Primeiro os meus filhos, mas é isso. Então, sem romantização da pobreza. É isso. Cara, eu acho que a minha maior motivação hoje tem sido por despertar um processo basicamente terapêutico, mas sobre me acreditar e não me abandonar, assim, sabe? De entender que é quase que na marra, assim, eu vou fazer acontecer, eu preciso fazer acontecer e é por mim. Eu preciso, antes de... Talvez eu também tenha esse desejo, sabe? De criar uma garantia para tudo que existe à minha volta, assim. Acho que isso vai resvalar na condição de tudo, da minha família e tudo mais. Mas eu acho que hoje eu tô numa briga interna, assim, eu comigo mesmo, assim, cara, eu preciso me acreditar, preciso me acreditar enquanto capaz de fazer essa máquina
acontecer. Acho que é isso. A Nai é sinônimo de quê? Resiliência. Hoje eu posso dizer que tudo que eu consegui, eu estou conseguindo, é fruto da minha resiliência. Porque não existe motivação sem resiliência. Então a gente precisa ser resiliente o tempo inteiro enquanto artista, né? Então eu sou resumida em resiliência, é isso. E o Sigon é sinônimo de quê? Eu acho que eu sou sinônimo de intensidade, talvez. Ai, eu amo. É verdade. Mas ser intenso é bom. Ai, eu gosto. Eu acho que por muito tempo foi um ponto talvez de crítica, né? Um ponto crítico, hoje vamos chamar assim, porque às vezes ser intenso demais assusta, né? Ser intenso demais parece que não ter como controlar, né? Mas eu acho que eu assumo para mim que eu não consigo ser diferente. Eu acho que todas as vezes que eu preciso estar em alguma coisa, eu preciso sentir que eu tô inteiro e que tá fazendo valer a pena e que eu posso, de fato, me sentir inteiro naquilo ali. E acho que isso compõe o meu maior traço como pessoa mesmo, né? Não tenho como fugir. Eu acho que quem me tem sabe que é isso, assim. Eu sou para fazer, não. Eu quero fazer da melhor forma, da melhor maneira. Se é para cuidar, eu quero cuidar da melhor forma. É de corpo e alma. É verdade, é isso mesmo. Eu sou mais foda-se. Ele realmente é isso. E eu aprendo muito com isso. Porque às vezes a gente precisa, de fato, ser a gente ali completo. Às vezes, eu sou meio aleatória, assim. Pra gente encerrar nossa conversa, Sigon, eu queria que você olhasse pra câmera e você conversasse com o Sigon de daqui 15 anos. Eita! Daqui 15 anos o Sigon vai ver esse vídeo e aí eu quero que você fale com ele qual a sua meta ainda que você ainda tem que alcançar. Eu já tô querendo chorar já. Eu quero que você fale pra ele onde que você quer que ele esteja e o que você vai fazer pra que isso aconteça. Gente, que é isso? Nossa, eu não estava preparado. Olha, eu já tive sessão hoje. Já foi uma paulada de manhã. A gente tá ficando com outra à noite. Eu já tô até chorando. Já. Vai. Fale com ele. Ai, meu Deus. Seu momento. Sigon, segura a onda. Não tá fácil agora, não vai ser fácil depois, mas eu acho que a gente pode ter muito jogo de cintura e muita dança para fazer o baile acontecer da melhor forma possível. Se acredita na tua força, acredita naquilo que você veio construindo ao longo de todos esses anos. Acho que nada e nem ninguém pode te fazer parar no meio desse trajeto, te pondo em xeque para validar o que você tem e o que você quer oferecer de melhor. Hoje a gente está sonhando muito para fazer um trabalho autoral acontecer, a gente está sonhando muito para brigar por essa visibilidade, esperando mesmo, muito esperançoso de que com isso muitas coisas se desdobrem positivamente para que a gente possa daqui aonde você está agora, daqui a 15 anos, muita coisa esteja garantida de forma muito potente e muito, muito de verdade. É isso. Ai, tudo. Fale com a Nai de 15 anos. Daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, é isso. Ai, é muito difícil isso, é um exercício muito profundo, inclusive. Bom, Mona, então, embora você às vezes fique agoniada, angustiada, querendo jogar as coisas pro alto, achando que não valeu a pena, que não tá valendo a pena, continua firme, porque se você olhar para onde você estava, da onde que tu veio, meu amor, você vai ver que muita coisa boa aconteceu, você veio do completo zero. Então, seus filhos estão saudáveis, você está saudável, você consegue ter acesso a coisas que no passado você não tinha, sua família não tinha. Então, continua acreditando, que eu tenho certeza que quando você estiver me ouvindo agora, você já vai estar muito melhor e vai ter coisas melhores para conquistar. Então, segue firme na tua onda, que já deu bom. Se eu continuar, eu vou chorar. Daqui a 15 anos a gente tem que estar forte. Daqui a 15 anos a gente tem que estar
no shape. Porque é uma meta também. A gente sempre manda meme, a gente fortão, a gente gostosona. Entendi, Bem entendi. garotas. Eu comecei nessa vida tem 2 meses só, eu ainda sou Meu amor, é isso. Por favor, só vamos vem. ainda embora. sou um franguinho Vamos de embora, padaria. porque nossa meta é ser divas gostosas, entendeu? Incríveis. Meus amores, olha, muito, 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 muito obrigada por A gente vocês que terem agradece. topado conversar comigo. Fiquei muito feliz, assim, vocês dois são 2 referências. Eu não sei nem se Sigon lembra disso. Eu vou contar aqui um vexame que eu passei. Ih, gente, olha. Eu passei. Você também tava, tava. a gente Você tava tava junto. no vexame também. Eu lembro. Eu fui obrigada. Não foi vexame. Não, foi um vexame. Que dia foi esse? Eu Você fui vai lembrar, obrigada você vai a fazer lembrar. uma audição. Eu não A audição canto, dela. tá? Eu não canto. Eu só atuo, eu não canto. Eu fui obrigada a fazer uma audição de canto, porque era obrigado a fazer. E eu fui cantar, desafiar a gravidade. Gente, É isso, é sobre isso. Ser artista é isso e aí, aí, entendeu? eu ali, horrível, cantei pessimamente mal. E aí, eu olhei pra cara dele, comecei a chorar de uma tal maneira. Por quê? Por quê? Porque a gente era da mesma igreja, entendeu? O Sigon cantava na missa, igual ele falou aqui e Ele tal. era popstar. E ele era, e ficava todo mundo, gente, olha a voz desse menino, olha esse menino, não sei o quê. E aí ele tava um menino ali na minha frente, me julgando, eu cantando horrível, entendeu? A Nai maravilhosa também na minha frente. Eu comecei a chorar, entrei em pânico, passei uma Ai, vergonha. Tícia, eu amo, cara. Mas foi muito bom tá ali com vocês, estar com profissionais assim tão gigantes assim na minha frente. Eu estou muito honrada de estar começando essa nova temporada com essa entrevista maravilhosa. Vocês têm muita história para contar, muita coisa para contar. E muito, assim, muito, 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 muito obrigada mesmo de vocês terem topado. Eu tô feliz de verdade. Se não tivesse acontecido aquele dia, a gente não teria criado uma conexão, Pois entende? é. É verdade. Então a nossa conexão começou dali. Dali, Então, acho que também tudo que a gente faz, nada é por acaso, todos os caminhos que a gente vai percorrendo, eu posso te dizer isso com toda a propriedade do mundo, essa garota que sabe, cada pessoa que a gente conhece no mundo, a gente deixa uma marca, e lá na frente a gente vai entender por quê, entendeu? Então, é isso. Obrigado a você. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.